texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que está em Efésios capítulo 6, e o versículo é o versículo de número 10, e a gente vai se estender até o versículo de número 20. É o texto que eu quero tomar como base para a nossa reflexão nessa noite. Efésios capítulo 6, o versículo é o versículo de número 10. Paulo está fazendo uma conclusão de uma linha de raciocínio que ele vem seguindo acerca do impacto que o evangelho promove e causa nas nossas vidas, num aspecto muito prático. O texto que Paulo escreve aos Efésios é um texto que reflete, entre outras coisas, o impacto que o evangelho promove nas nossas vidas práticas, seja no contexto do casamento, seja no contexto da relação pai e filho, filhos e pais, seja na relação entre empregado e empregador, seja na relação com o Estado, seja na relação com o reino espiritual, com o mundo espiritual. Portanto, é um texto de uma relevância enorme para a nossa compreensão e do quanto isso tem um impacto. O evangelho que não promove, e aí evangelho entre aspas aqui, evangelho entre aspas, que não promove um real impacto, que não transforma, que não muda, não estimula, não incentiva uma mudança comportamental, esse, de fato, não é o verdadeiro evangelho. E Paulo, escrevendo aos Efésios, trata de uma realidade muito muito patente, embora nós não vejamos, mas é uma realidade muito patente. No verso número 10, concluindo essa linha de raciocínio de que o evangelho traz um impacto para as nossas realidades práticas, seja nos diversos aspectos ora já citados, Paulo diz o seguinte, no versículo de número 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, mais uma vez ele vai fazer uma conclusão: fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Duas questões iniciais eu quero destacar com base no texto que nós estamos tomando como base para a nossa reflexão. A primeira delas é que a vida cristã ela não é um parque de diversões. Não é um playground, não é coisa para menino, não é coisa para criança. A vida cristã, na verdade, ela é um verdadeiro campo de batalha. E Jesus, inclusive, falou sobre isso quando ele disse que o céu é tomado por esforço. Então, inicialmente, o impacto que isso promove na perspectiva que nós temos acerca do mundo no qual nós estamos envolvidos, e mais especialmente no contexto
de relacionamento espiritual é de fazer com que nós tenhamos muito cuidado com essa realidade, né? Quando Jesus disse que o céu é tomado por esforço, é porque, de fato, existe uma espécie de luta, uma espécie de guerra, uma espécie de combate no reino espiritual. Jesus também disse que quem quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. A gente começa a construir uma ideia de que vida cristã não é essa propaganda enganosa, esse merchandising enganoso que estão fazendo hoje, inclusive, mais especialmente no Brasil, esse evangelicalismo, essa movimentação, e eu costumo dizer que o fato de você estar se movimentando não significa dizer necessariamente que você está progredindo. De repente, a gente está se movimentando numa relação cíclica, né? Um ciclo vicioso. Infelizmente, o movimento evangélico no Brasil hoje, me permitam aqui fazer algumas pontuações na conjuntura desse movimento, que, infelizmente, nada tem a ver ou conexão com o verdadeiro evangelho. Há muita propaganda, há muito estrelismo, há muito estrelato, há muita preocupação com um triunfalismo cego em detrimento da conduta, da postura, da ética, da moralidade, em detrimento daquilo que a Bíblia defende como verdade. As pessoas são incentivadas, estimuladas, as nossas músicas são tremendamente estimuladas a um mercado voltado para atender uma demanda de massageamento de ego de pessoas que querem se livrar de alguns problemas e que fazem da igreja uma oportunidade para resolver os seus problemas. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo de número 12 da sua primeira carta, ele diz que combateu o bom combate. Há um combate, há uma realidade de guerra, há uma realidade de embate, há uma realidade de luta. E aí, é claro, eu não vou aqui de forma nenhuma entrar pelo caminho do extremo. É algo que eu vou falar um pouco mais adiante. Eu não entendo, e a Bíblia também não me dá a entender dessa forma, de que a vida é só de luta, não resta dúvida. No entanto, essa é uma das facetas da vida cristã que é pouco mencionada, em detrimento de uma mensagem que tem ganhado espaço nos nossos púlpitos, que tem ganhado muito aplauso, né? É o tipo de mensagem que as pessoas gostam de ouvir, é uma verdadeira onda de pragmatismo, ou seja, vamos fazer porque está dando certo, e não porque é correto. Não, porque dá certo, Deus está no meio, e não é assim que funciona. A dinâmica não é essa, a equação não é essa. O fato de algo estar dando certo não significa dizer necessariamente que Deus está no meio disso. A gente precisa amadurecer a nossa expectativa, a nossa perspectiva, a nossa conceituação teológica. E quando eu falo de conceituação teológica, eu não estou me referindo aqui ao mundo da academia, né, embora tenha atuado dentro dessa área, eu não estou me referindo a um banco acadêmico, eu não estou me referindo aqui a uma questão de obrigatoriedade de ensino acadêmico teológico. Não, eu estou falando dos conceitos básicos. Conceitos básicos. Quando eu falo de teologia, eu não estou falando dessa teologia acadêmica, eu estou falando de um conjunto de valores. E eu não estou aqui para falar contra a teologia, porque eu atuo na área da educação teológica. Não é essa a ideia. Mas, infelizmente, esse tipo de mensagem, de massageamento de ego, de vitória, de que quem me viu na prova vai me ver cantando, e aí o mercado, ele está aí para atender uma demanda. Ele está aí para atender uma demanda mercantilista, uma demanda de mercado, uma demanda que tenta passar uma ideia de que o evangelho é exatamente isso, que é uma guerra fria, camuflada entre gente boa e gente ruim na igreja, quando, na verdade, não existe isso. Essa não é a ideia do evangelho. Eu não posso, de forma nenhuma,
correr o risco de me indispor com algumas pessoas, ou de que algumas pessoas se indisponham comigo, e eu deixar de falar certas verdades. Não tem como. Essa é a palavra. Então, quando Paulo diz assim, olha, eu combati o bom combate, está implícito aí a finalização de uma carreira, a finalização de uma jornada. Paulo é ciente, consciente de que Nero já decretou o corte do seu pescoço, mas ele tem a ciência, ele tem a plena convicção de que ele combateu um bom combate, ele terminou a sua carreira e ele guardou a sua fé. Essa é a ideia de Paulo. Portanto, não existe, quando a gente faz uma leitura dos evangelhos, eu estou agora lendo os evangelhos novamente, por ocasião da minha leitura bíblica anual, devocional, de ler livro a livro, capítulo a capítulo, verso a verso, e todo ano a gente segue esse modelo, né, de leitura, e eu estou lendo agora os evangelhos, não existe em nenhuma narrativa do Novo Testamento, mais especialmente nos evangelhos, uma proposta equiparada ao que nós estamos vendo, assistindo hoje nas nossas igrejas, através dessa movimentação embasada pelo evangelicalismo. Nós não temos, faça uma leitura dos 4 evangelhos, que nós não teremos base para afirmar que existe um embasamento, uma pauta defendida por Jesus nessa direção. A minha fala inicial, quando eu digo que a vida cristã ela não é um parque de diversões, ela não tem a ideia de defender uma vida simplesmente, eternamente, dentro de um contexto de sofrimento, mas a minha palavra tem a ver com uma pauta de equilíbrio. Equilíbrio. É a gente saber entender que o Deus que te fortalece na prova é o Deus que te abençoa também depois da prova. Agora, a gente não pode enfatizar demais uma verdade em detrimento da outra. Não é colocar 2 verdades para se combaterem dentro de um ringue. Essa não é a ideia. Então, não existe aqui, na leitura dos evangelhos, uma proposta de vida fácil. O que existe, na verdade, é uma constante luta espiritual, mas admitindo que a vida cristã não é só isso. No entanto, a ênfase aqui é para essa realidade, de que nós estamos num contexto de luta espiritual, que a vida cristã não é um parque de diversões. Então, quem tiver aquela noção de que vai ficar dentro da igreja brincando, ele está redondamente enganado. Porque existe uma realidade espiritual, existe uma vida de constante luta, essa luta espiritual é contra o mundo, ela é contra o diabo e ela é contra a nossa própria carne. E aqui é onde nós temos um embate terrível, porque não tem como separar eu de mim mesmo. Não tem como separar você de você mesmo. Então, se já não bastasse você ter que lidar com uma luta num campo espiritual, você ter que lidar com um sistema no qual você está inserido, que conspira, é hostil às verdades do Evangelho. E aí você ter que lutar contra a sua própria natureza, que não se separa de você, e Paulo, admitindo essa realidade, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Isso é uma luta desesperada. E eu vou dizer um termo aqui, bem nordestino, aqui no Centro-Oeste talvez escandalize, mas para nós no Nordeste, isso é a coisa mais normal do mundo. Paulo está num sentimento desgraçado, de desespero. É um desespero enorme, porque ele tem que lidar com uma natureza que não se aparta dele. É uma natureza que vai para a cama com ele, é uma natureza que acorda com ele, que come com ele, que anda com ele, que trabalha com ele, que se relaciona com as pessoas com ele. Não tem como separar eu de mim mesmo, não tem como separar você de você mesmo. Portanto,
se já não bastasse todo esse contexto de luta espiritual, que é uma realidade escriturística. É uma realidade escriturística. A luta espiritual, ela é uma realidade escriturística. Haja visto o texto que eu tomei como base, Efésios capítulo 6, e no versículo de número 12, Paulo diz assim, olha, nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A nossa luta, carne e sangue aqui, é uma figura de linguagem para representar as pessoas. A minha luta não é contra a irmã Elizabeth, a minha luta não é contra o irmão Alaécio, a minha luta não é contra a irmã Sara, a minha luta não é contra a irmã Jaqueline, a minha luta não é contra nenhuma pessoa da igreja. A minha luta é contra, diz Paulo, é contra principados, potestades, príncipe das trevas, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta espiritual, ela está dentro desse contexto. E aí não podemos esquecer que a nossa luta não é só nesse ângulo. Se já não bastasse essa realidade, que é muito viva, que é muito real, embora não vejamos muitas vezes com os nossos olhos físicos, materiais, com exceção daqueles que têm um dom espiritual que o capacite a ver o mundo espiritual, que Paulo, inclusive, lista isso em Romanos, capítulo de número 12, em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Com exceção disso, a gente não consegue ver, mas a Bíblia mostra que existe, sim, uma realidade espiritual, e associado a isso, se já não bastasse, repetindo, sendo redundante, mas muito necessário, a gente tem essa realidade de luta contra o mundo, contra um sistema e contra nós mesmos. E aí Paulo diz assim, a nossa luta, ela é muito maior. Ela tem... Agora me permitam aqui uma expressão bem próxima da nossa realidade, né? Haja visto que nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro. Eu estive agora, recentemente, pregando no Rio de Janeiro, em cidades como Itaboraí, São Gonçalo, Rio-Niterói. Estive ministrando lá no 46º Assembleia Geral Ordinária da MVC, que é a Missão Volantes de Cristo, missão da qual a gente faz parte na condição de orientador, de educador, e é uma realidade terrível. Aí me permitam dizer que quando a gente lê Efésios capítulo 6, versículo 12, a impressão que eu tenho, numa linguagem bem nordestina, bem brasileira, é que nós temos uma organização criminosa. Uma organização criminosa nas regiões celestiais preparada. Ela não é desorganizada. Ela é extremamente organizada. É uma estrutura organizada. São potestades, são principados, são príncipes, são dominadores, são hostes infernais que atuam nas regiões celestiais e que interferem no mundo físico. Não tenha dúvida, interferem, nós não podemos assumir a postura infantil de pensar que o mundo espiritual não interfere no mundo físico. Obviamente que a gente precisa evitar os extremos. A gente não pode credibilizar na conta do espiritual aquilo que é exclusivamente responsabilidade humana. Temos que ter cuidado, porque senão a gente tira toda a responsabilidade do homem e acredita tudo que é ruim na conta do diabo. E não é bem assim que a coisa acontece. Existem coisas que são safadeza, sacanagem, vergonheza do ser humano. E para isso tem o poder do Estado para resolver. Tem a polícia para resolver. Não é oração, não. É intervenção do Estado, é o poder do Estado que tem que resolver. Agora, por outro lado, eu tenho que admitir que existem muitos e muitos comportamentos, muitas e muitas circunstâncias
que são influenciadas por uma realidade espiritual que está para além da competência do Estado. É aí onde entra a importância de uma igreja relevante, de uma igreja que levante a bandeira do evangelho, de uma igreja que defenda, como disse Paulo, a igreja é baluarte da verdade. Quem é que deve defender a verdade? Não é o mundo, não. É prioridade, é função da igreja defender a verdade. Então, nós estamos dentro de um contexto extremamente espiritual e que, para lutar essa guerra espiritual, não se luta com braço, não se luta com arma física, com arma material. Paulo, tratando disso, escrevendo aos Coríntios, mais precisamente na sua segunda carta, no capítulo de número 10, versos de 3 a 5, ele vai dizer o seguinte: porque andando na carne, carne aqui é corpo, né? Embora andando no corpo, não militamos segundo a carne. Militar aí tem a ver com luta, com guerra. Porque as armas da nossa guerra não são carnais. As armas da nossa guerra são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Existem fortalezas, existem construções, que não são construções físicas, são construções intelectuais, costuradas no Palácio do Planalto, através de leis, através de projetos, através de conceitos, através de filosofias, através de ideologias que são construídas. E aí Paulo diz que as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, todo o nosso conhecimento à obediência de Cristo. Se isso aqui não for a mais pura realidade escriturística de que nós estamos dentro de um contexto de luta espiritual, sinceramente, eu não sei o que é luta espiritual. Sinceramente, se isso aqui não der base, não der fundamento para nós entendermos que nós estamos dentro de uma luta espiritual, eu, sinceramente, prefiro não dar continuidade à minha fala. Pedro, falando dessa realidade da existência de um poder. A recomendação dele é: sejam sóbrios. Sóbrios, sobriedade. Sejam sóbrios. Vigiem. Então, associar a sobriedade ao bom senso, à responsabilidade, a andar de maneira e de conduta honesta, associem a isso a vigilância. Por quê? Porque tem uma causa. Tem uma causa. E ele diz: porque o diabo. Alguém pode dizer: ah, pastor, mas eu não acredito nesse negócio de diabo. É um direito que lhe assiste, filhão. Acreditar ou não na existência do diabo é um direito que lhe assiste, assim como é um direito que me assiste acreditar no que está escrito na palavra. Se a Bíblia diz que o diabo existe, o diabo existe. Todo mundo tem uma base de autoridade sobre a qual pensa e age, nós temos uma base de autoridade sobre a qual pensamos e agimos. E essa base de autoridade sobre a qual nós pensamos e agimos é a Bíblia Sagrada. Então, nosso ponto de partida para a crença, o nosso ponto de partida para conceitos, o nosso ponto de partida para uma cosmovisão de mundo, o nosso ponto de partida para uma filosofia de vida é a Bíblia. Então, se a Bíblia diz que existe, sim, um elemento, um personagem espiritual cujo nome é diabo, e por essa razão nós precisamos ter sobriedade, por essa razão nós temos que ter vigilância. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor,
buscando, bramando como leão. Ele não é leão, a Bíblia não está dizendo que ele é leão. Ele brama como leão. É uma figura de linguagem. É o usurpador espiritual. Ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se já não bastasse toda essa realidade espiritual na qual nós estamos envolvidos, ainda tem o elemento que vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, se não dando oportunidade, ele já fica rangendo os dentes, imagine se der. Né? E a grande verdade que eu desejo desenvolver com vocês hoje é a seguinte: a vida cristã, na verdade, é um campo de batalha espiritual. Agora, como disse inicialmente, existem dois extremos que a gente precisa evitar. O primeiro deles é a gente subestimar o diabo. Né? Pensar que o diabo é uma peteca que você vai conseguir fazer o que quiser com ele. Né? Virou meme aí, músicas, pisa na cabeça do cão, pisa na cabeça do diabo, pisa nisso, pisa naquilo, e chuta, e faz não sei o quê, virou meme. Essa ideia de subestimar o poder do diabo, né, e dizer que ele não tem poder nenhum, que ele não faz absolutamente nada, isso é contrário às Escrituras. Agora, tem um outro extremo que a gente precisa evitar, que é superestimar o poder dele. Né? Se de um lado eu não posso adotar a postura de que ele não faz nada, por outro lado eu não posso adotar a postura de que ele faz tudo. É uma posição que a gente precisa adotar com muita maturidade. Então, existe uma luta espiritual, existem dois extremos que a gente precisa evitar. Se de um lado tem a superestimação do diabo, por outro lado tem a subestimação do diabo. Nessa luta não existe neutralidade, não tem como você dizer assim, eu não vou me envolver com essa guerra espiritual. É sério, é sério. Você está dizendo que não vai se envolver com essa guerra espiritual. Perfuminho de Jeová, aprenda uma coisa, no dia que você aceitou Jesus, você entrou dentro de um campo de batalha espiritual. Acabou. É até que Jesus volte ou você parta. Essa luta vai existir. Então, não existe neutralidade, do tipo assim, eu não quero me envolver, eu não aceito essa realidade de luta espiritual. Isso é coisa de fanatismo. Não existe. Não existe neutralidade, não existe trégua, não existe aqui de forma nenhuma a possibilidade da gente tirar férias do mundo espiritual. Eu vou tirar férias. Completei o meu período aquisitivo de 12 meses de crente, vou tirar férias. Você ficou maluco? Você perdeu o juízo? Não existe isso no mundo espiritual, amigão. Não existe. Não existe trégua. Não existe acordo de paz. Não existe acordo de paz entre o crente e o diabo. Não existe acordo de paz entre o reino das trevas e o reino da luz. Não tem como nós, de forma nenhuma, atendermos a uma demanda de duplicidade. Não tem como. Tendo essa perspectiva, que Paulo aborda a realidade da batalha espiritual, primeiramente nos exortando da seguinte forma. O texto que eu li, em Efésios, capítulo 6, e aqui eu já começo a caminhar para a conclusão, porque me parece que é até as 23, né? É até as 23, né? Então, caminhando aqui para a nossa conclusão, né, e com base no texto que eu tomei como base para a nossa construção, Paulo faz a exortação
de que nós precisamos ser fortes. Seja forte. Encontrar força onde? Em Deus. Tem que encontrar força em Deus, porque se não for nele, como a gente diz lá no Ceará, a gente se lasca. A gente se quebra. Não tem para onde correr, não. A nossa luta não é contra um brinquedo. A nossa luta é contra uma realidade espiritual. E aí nós precisamos, depois dessa fortaleza que é proporcionada por essa relação, por esse relacionamento vertical com Deus, nós temos que nos revestir de uma armadura. Temos que nos revestir de uma armadura. Paulo diz assim, olha, vocês sejam fortes, vocês estejam preparados e vocês permaneçam firmes. Porque o negócio aqui não é brincadeira, não. Então, sejam fortes, preparem-se, permaneçam firmes e, finalmente, orem sempre. Orem sempre. Sem oração não dá. Você tem que associar a essa fortaleza, a esse preparo, a essa postura firme, um contexto de oração. Não tem como você separar. Então, para nós concluirmos, os versos de 14 a 17 vai tratar do equipamento. O equipamento é o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias das boas novas, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, precisamos estar fortalecidos, preparados, firmes, orando sempre. E aí Paulo diz assim, olha, orem por vocês, orem pelos outros e orem por mim também. E dentro desse contexto, conhecendo o inimigo no qual nós estamos envolvidos, ele vai falar desse preparo, desse equipamento. O equipamento é o cinto da verdade, e aí Paulo está utilizando aqui uma figura bem bélica, né, do tempo das guerras romanas. Então, quando ele fala sobre o cinto da verdade, ele está falando sobre o cinturão que segurava as outras partes da armadura. Então, a verdade é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Isso aqui tem a ver com integridade. Não adianta, de forma nenhuma, passar a noite orando no monte e descer de lá com a língua desse tamanho, falando de Deus e o mundo, não. Não adianta passar a noite orando no monte e na igreja ser um demônio. Não adianta passar a noite no monte e na igreja vive dividindo, vive fofocando, vive disseminando contenda entre os irmãos. É insubmisso, não tem pastor, não tem respeito à autoridade estabelecida. Não adianta trabalhar com a verdade. Tem a ver com um homem de integridade, consciência limpa. Uma pessoa que tem integridade, ela pode enfrentar o inimigo de cara. Porque eu vou dizer uma coisa, o diabo não tem medo de quem conhece a Bíblia, não. Ele tem medo de quem vive a Bíblia. Aí é outra história. Ele não tem, de forma nenhuma, porque ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele faz parte da construção da história da humanidade. Ele atravessou a linha da história. Ele conhece isso aqui como a palma da minha mão. Ele conhece. E não estou aqui de forma nenhuma desmerecendo a necessidade de conhecermos a palavra. Não, não é isso. Mas, associado a esse conhecimento, tem que ter uma vida prática. Não foi isso que Jesus ensinou? Jesus disse, olha, se vocês ouvem a minha palavra e a praticam, vocês serão comparados a um homem que cavou bem fundo e plantou os alicerces. É isso que Jesus está falando.
E aí ele parte no verso de número 14 para a couraça da justiça, as sandálias das boas novas, o escudo da fé, o capacete da salvação e, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí sim, aqui nós precisamos, uma coisa não elimina a outra. Aqui nós precisamos conhecer a Bíblia, que é a responsável por pautar a nossa postura ética e cristã. É inadmissível que uma pessoa que se diga cristã não consiga ler a Bíblia todos os dias. Quer dizer, essa Bíblia aqui tem 66 livros, são 2 testamentos, são 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, são 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo, são 31.173 versículos, 3.560.480 letras. Aí a gente pega uma Bíblia dessa daqui, se a gente dividir 1.189 capítulos por 365 dias, o equivalente aos dias do ano, a gente vai ter que ler 3 capítulos por dia. Aí a gente não para ler a Bíblia 20, 30 minutos por dia, mas passa 6 horas, 7 horas por semana rolando tela de Instagram. Então, concluindo, se nós queremos vencer essa luta espiritual, precisamos seguir o referencial maior, que é o próprio Cristo. Como foi que Cristo venceu o diabo? Usando a palavra. Obviamente que associada a um contexto de oração. Ele venceu o diabo. Então, eu concluo a minha fala desejando que nós possamos construir essa realidade de conhecimento sobre o mundo espiritual e que Deus nos ajude a entendermos, compreendermos e encarnarmos essas verdades a ponto de transpirarmos e respirarmos essas verdades. E que isso tenha um impacto na nossa vida, de maneira prática. Essa é a minha palavra para você que está nos acompanhando, que está aí fazendo parte dessa vigília